Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal do Timotinho. Hoje é terça-feira, estamos aprendendo a história de Naamã e de uma menina, uma garotinha que foi muito fiel a Deus. E ela era o quê? Muito educada, muito responsável, ou seja, pelas suas ações, o rei, a esposa e até o general confiaram no que ela disse. Olha só que importante. Qual é o verso que você vai memorizar? Se a sua conduta é pura e correta, até a criança se revela por suas ações. Provérbios capítulo 20, verso 11. O orgulhoso capitão é o que? Humilhado. Por mais que ele estivesse vulnerável com aquela doença horrível que eu mostrei aqui para vocês, aquela doença horrível, por mais que ele tivesse assim, ele era o que? Um pouco orgulhoso, viu? Ele era bem orgulhoso. Então, olha só, a pequena serva aconselhou o general a ir até o profeta de Deus. E quem era um profeta? Era só um profeta. Ele não tinha bens materiais, a sua casa não era um palácio, ele não morava lá no palácio do rei. Ele era um profeta bem simples que servia ao Senhor. Mas Naamã foi primeiro se encontrar com um rei de Israel. O rei leu a carta entregue por Naamã e ficou louco, ele ficou muito preocupado. Será que é uma guerra se aproximando? O que será que vai acontecer? O que será que vão fazer? Ele achou que os sírios queriam começar outra guerra com os israelitas. Então, o general já fez errado, Ele falou assim, não, eu vou direto para o rei. Será que sou Deus para matar e ressuscitar, de modo que eu tenha poder para curar homem leproso enviado pelo rei da Síria? Ele ficou sem entender. Ele quer guerrear comigo e precisa de uma desculpa, disse o rei. O rei ficou furioso. O profeta Eliseu soube do problema do capitão Naamã, então pediu ao rei para enviar-lhe o homem doente. Olha só como o profeta também, tinha o quê? Palavra. Então, se ele falou, o rei poderia falar, não, mande matar também esse profeta, eu não quero saber de nada. Eu quero paz no meu reino. Não, o profeta pediu e o rei falou, não, pode ir então. Então pediu ao rei para enviar-lhe o homem doente. Por fim, Naamã chegou à casa de Eliseu. O general provavelmente esperava o quê? Que fosse um tapete vermelho para ele, que servisse um copo de água, um copo de vinho com iguarias, com carnes, um churrasco assim para ele comer. Naquele tempo eles comiam, muita carne, que fosse vinho, as melhores frutas, os melhores pães. Mas em vez de ir ao encontro, Eliseu enviou seu servo com a seguinte mensagem: vá, mergulhe no rio Jordão 7 vezes e sua pele se tornará nova outra vez. Aí o general falou assim, mas que audácia, porque ele tinha o respeito do rei. Como assim? Eu venho aqui falar com um profeta, um mero profeta, que falaram que pode me curar, e ele manda o servo dele? Quem esse profeta pensa que é? E fala para eu tomar banho naquele rio? Não é possível. Tem tantos outros, mas logo aquele. Até ali, Naamã estava confiante e esperançoso. Primeiro foi tratado com desconfiança pelo rei de Israel, mas isso não o abalou. Agora o profeta nem sequer sai da casa para vê-lo. Ele disse a seus servos, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair falar comigo, que oraria, colocaria sua mão sobre a minha cabeça ou alguma parte do meu corpo e pediria ao Senhor que me curasse. Além disso, por acaso os rios de Abana e Farpar em Damasco não são os melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Olha só que preconceito. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Esse general, ele não entendia o que Deus queria fazer com isso. Ele não entendia quem era o Deus de Israel. Por que, que esse profeta era tão obediente? Por que aquela menina escrava tinha tanta fé? Ele não entendia nada. A única coisa que sobressaiu nesse general, o que brilhava nele 100%, era o que? A sua autoconfiança, porque ele era um general muito importante, vencia batalhas, e o que? O seu orgulho. Olha só que perigo. Mas vamos ver se ele pensou diferente, Deu uma chance. O general era um homem o quê? Orgulhoso, como nós falamos na lição de ontem. Ele não queria saber as ordens dadas pelo profeta Eliseu, palavra por palavra. Ele não quis ser humilde
e mergulhar no Rio Jordão. Os rios da Síria eram embelezados por árvores e ídolos, então ele queria ir onde era mais confortável. Muitas pessoas iam lá para se banhar e adorar os seus deuses. Neles é que o general queria ser curado. Mas aqui, vamos pensar aqui juntos. Vocês acham que Deus ia manifestar o seu poder naquele lugar cheio de pecado, cheio de ídolos, né? Cheio de coisas falsas? Não, o Senhor tem outras maneiras, mas Naamã não entendia nada sobre isso. Meu Deus, né? Era médico, é médico, então, mas Deus era médico e o orgulhoso oficial não tinha escolha a não ser seguir as ordens de Deus em cada detalhe. Ele ia mergulhar 5 vezes e ficar curado? Não, tinha que ser 7 vezes. Visto que o oficial deu as costas para retornar à Síria, seus servos pediram para considerar. Olha só que interessante. Como o Espírito Santo, ele age de maneiras diferentes. E instruiu os servos, né? Tipo, olha, fala para ele pensar direito nas coisas, né? Não deixar que o orgulho tome conta. Então, nosso Deus podia ter deixado de lado. Se ele não quer receber, né, essa cura, então, que vá para lá, então, não quero mais saber, não. Mas o Senhor sabia que levaria salvação, tanto para ele, tanto para sua esposa, quanto para muitas pessoas naquele lugar onde o general vivia. Então, os seus servos falou: reconsidere, general. Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Né? Isso é tão importante para você. Por que você prefere ficar todo desse jeito, né? Com essa lepra, sua pele já está caindo muito. Muitas partes do seu corpo o Senhor tem que usar panos para poder esconder. Está em carne viva. Custa o Senhor ir lá e mergulhar? Se você tivesse uma doença incurável e essa fosse sua única chance de se livrar daquele mal, você teria ouvido os seus servos ou teria ouvido o seu próprio orgulho? Olha que pergunta importante. Vamos lá, hora de pesquisar. Qual foi a receita de Deus para curar a lepra de Naamã? Então, a resposta está lá em 2 Reis. Mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Então, vocês vão escrever aqui, ó. Mergulhar, né? 7, e daí tem a continuação. Vezes no Rio Jordão. Número 2. Por que Naamã não queria ir se lavar no Rio Jordão? Porque ele era o quê? Arrogante, orgulhoso, né? Será que a gente pode colocar? Era um pouco metido também, porque ele queria se sentir confortável, ele queria honras. Se o rei o honrava, né, o respeitava, por que simplesmente um servo não o respeitaria? Então vocês vão colocar assim, ó, arrogante. E chegamos ao final da lição de terça-feira. Olha só quanta coisa nós aprendemos aqui hoje. Então, um abraço bem apertado para você. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.